abracem, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Espaço Feminino. Essa é a Rede Boas Novas, 24 horas transmitindo Jesus. É um grande prazer entrar na sua casa. Meu nome é Tereza Gomes e você é a nossa convidada especial hoje para falar sobre as fases do luto amoroso. O programa está prometendo. E aqui para conversar comigo, outra Tereza. Tereza Amorim, que é psicóloga e diretora do Instituto Carioca de Gestalt Terapia. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, querida. Sempre adoro o convite de vocês. E na música, mas também já está convidada a participar do nosso bate-papo, Emerson, seja bem-vindo. Prazer muito grande estar aqui. Mas antes da gente começar a conversar, eu queria chamar você para participar do nosso programa, continuar fazendo ele do jeito que você gosta, porque a razão de estarmos aqui é porque você aí liga a sua TV e participa com a gente. É muito fácil participar. O nosso e-mail é espacofeminino@boasnovas.tv e o nosso site é www.boasnovas.tv. Se você prefere aí um WhatsApp, tem também. Código 21 98151 0069. Mais uma vez, código 21 98151 0069. Estamos no Face, estamos no Instagram, temos um canal do YouTube, youtube.com/Boas Novas Oficial. Lá você vai encontrar esse programa, todos os outros anteriores, bem como toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Não tem desculpa para não participar, se inscreve, compartilha, comenta, você é a razão de estarmos aqui. Vamos começar, né? As fases do luto amoroso. O que é, então, esse luto amoroso? Vamos, tem que falar rapidinho do que seria luto, né? Eu acho que quando a gente fala luto, normalmente a gente pensa luto da morte de alguém, né? Então, na verdade, não é só isso. O ser humano passa por diversos lutos na sua vida, né? E um dos lutos, né, o que a gente vai falar aqui, é exatamente de um amor, de um luto amoroso, de uma perda amorosa. E a gente pode desenvolver isso em cima desse estágios de luto, que é muito comum em diversas áreas trabalhar, né? Na verdade, o nome dessa autora é Elizabeth Kubler-Ross. Ela desenvolveu esses estágios, esse método para trabalhar, na verdade, com pacientes terminais. É tão interessante isso, né? Muita gente não sabe. Ela trabalhou isso com pessoas que estavam diante da morte, né? E quais eram os estágios que ela passava, que seriam, então, essas 5 fases, né? O que são essas 5 fases? Primeiro seria a negação, né? Depois seria a raiva, barganha, depressão e, ao final, a aceitação, né? É muito comum os especialistas, e eu também no meu trabalho como terapeuta clínica, psicóloga clínica, perceber que não necessariamente as pessoas passam por cada estágiozinho, né? Mas, se a gente observar bem, não é incomum que a gente perceba que há vamos dizer assim, esse gráficozinho. É muito comum. Vamos entender o que é a negação, né? A pessoa primeiro nega, ela evita o contato da situação, né? Não estou sentindo nada, estou ótima, acabei uma relação, né? Isso, gente, é interessante. Nada. Então, falar de perda amorosa é assim, todos nós aqui já vivemos alguma perda amorosa, né? Então, desde um namoro na adolescência, uma relação que pode ser um namoro, pode ser uma relação de um casamento de 40, 50 anos, enfim. Todo mundo, de alguma forma, já passou por isso e passou por esses estágios. Então, a negação é isso. É você achar que você está ótima, que, enfim, você evita o contato. É quase como uma defesa que a gente tem diante da dor, que também não é incomum encontrar isso num luto, um outro tipo de luto, né? Depois disso, a pessoa entra no que a gente pode chamar de um período de raiva, né? E esse período de raiva, a pessoa fica revoltada, a pessoa fica extremamente ressentida, ela fica com raiva do mundo, né?
ela acha que de alguma forma o mundo talvez seja culpado disso tudo, ela se sente injustiçada, né? Por que isso está acontecendo comigo, né? É interessante perceber que a gente está falando de luto amoroso, mas em outros estágios, né? Eu penso nessa hora também, na hora que a pessoa está vivendo um diagnóstico de uma doença, tudo também tem isso, né? A pessoa fica revoltada. Mas por que comigo, né? É uma frase muito comum. Então, depois disso, a pessoa entra no que é a fase da barganha, que é uma fase de negociação, né? Então, a pessoa tenta ter esse amor de novo, né? Mesmo que aquilo ali já não esteja legal. Substituindo uma outra situação. Não necessariamente, a pessoa pode ir atrás da própria relação, tentar, enfim, propor uma negociação para voltar àquela relação, né? Ela está vivendo lá a dor dela, então ela quer aliviar a dor de qualquer maneira. Então ela começa a querer negociar isso, né? E não é incomum que nessa hora procure ajuda, né? Tem algumas pessoas que falam que as pessoas vão até, eu acho que nessa hora que vão procurar esse negócio de volta o amor em 3 dias, sabe essas coisas? Eu acho que é nessa hora que o pessoal vai procurar um pouco isso, né? Então ela tenta, mesmo que se você perguntar, mas vem cá, a relação estava boa? Não, estava péssima. Mas né? eu Na verdade, gosto não dele. quero, mas aí, enfim, muito porque não quer vivenciar, eu acho que tem que ficar claro aqui, o luto é fundamental, é algo que todos nós temos que vivenciar, entendeu? Você rever os conceitos. Tudo. Crescimento tudo, até, né? Tudo. Mas só para fechar, então, desculpa aqui o raciocínio dos ciclos, depois disso, a pessoa entra possivelmente na depressão, né? Que é um período muito difícil, né? Mas que eu acredito que é um dos períodos, vamos dizer assim, mais importantes desse método, desse ciclo, se você observar. Porque aí a pessoa vai sentir a dor. Finalmente, a história que eu né? fico sempre dizendo aqui, né? Finalmente, A dor e o sofrimento tem que sentir, não adianta você evitar essa dor. Então, você passa por aquela dor, você passa pelo luto, né? E nessa hora você pode ficar muito triste, muito melancólico, precisar mesmo de uma ajuda psicológica, enfim, às vezes até, se for o caso de uma medicação, às vezes não, às vezes é um período que você tem que passar mesmo. Aquela famosa fossa, né? É a fossa, é um mergulho, né? Mas eu acho que ele é fundamental para depois vir a tal fase que se chama de aceitação, né? Que é a hora que você começa a... Depois que você já brigou com tudo, aí você começa a aceitar que a morte aconteceu, que a perda daquela pessoa foi tão significativa na tua vida. Acabou, né? Perdeu. Não tem mais jeito, né? E aí você pode abrir o que a gente pode dizer de possibilidades, novos olhares, né? Quer dizer, eu acho que a vida começa uma nova vida aí, entendeu? E isso é muito bacana. Legal. Já vi que o programa vai ser bom, a gente vai ter muita coisa para conversar. Mas antes de a gente continuar, eu queria ouvir uma música do Emerson, a música Vou Triunfar, do CD Lembra de Mim. O espaço é todo seu. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Em tuas mãos está o domínio e o poder. Não há nada que possa impedir o teu agir. Ao teu lado estou livre de todo mal, pois tenho tua palavra e com ela eu vou além. Não importam as circunstâncias, viverei o teu favor, ó Senhor. Vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras. Reconheço, Deus, que tenho crido e sei que o teu milagre está sobre mim. Vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras.
faz o impossível acontecer. Em tuas mãos está o domínio e o poder. Não há nada que possa impedir o teu agir. Ao teu lado estou livre de todo mal, pois tenho tua palavra e com ela eu vou além. Não importam as circunstâncias, viverei o teu favor, ó Senhor. Vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras. Reconheço, Deus, que tenho crido e sei que o teu milagre está sobre mim. Vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras. Reconheço, Deus, que tenho crido e sei que o teu milagre está sobre mim. Vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras. Reconheço, Deus, que tenho crido e sei que o teu milagre está sobre mim. Vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras. Reconheço, Deus, que tenho crido e sei que o teu milagre está sobre mim. Estamos de volta com o Espaço Feminino, hoje falando sobre as fases do luto amoroso. Conversando aqui comigo, eu tenho mais uma Tereza Amorim, e o Emerson, que está com uma voz assim abençoada. Se você ligou sua TV agora, você não ouviu no final do primeiro bloco, mas segura que ainda tem mais Emerson para você ouvir cantando. E ele também está participando do nosso bate-papo. E eu já volto fazendo uma pergunta assim, não sei se tem alguma relação, pode ser só especulação, mas a gente escuta muito que homem e mulher digerem diferente esse negócio de luto amoroso. Que a mulher normalmente, tá? Não vamos generalizar, mas normalmente já sente logo aquela depressão, às vezes, de primeira, e o homem não. O homem na primeira parte tá negando, né? Aquela negação, uhul, tô solteiro e tal, e vai sentir depois. Existe isso? Existe. Como Olha, funciona, eu nem sabia vai? que a gente ia trazer, né? Pensei em fazer essa diferença aí de gênero, mas é interessante, né? Os homens têm vamos dizer, uma tendência maior a fazer essa negação, permanecer naquela negação, né? E provavelmente, na hora, quando ele tem um luto, é um luto muito pior do que a mulher. Olha, Né? demora mais para chegar, mas quando chega... Exatamente, né? Talvez por essa possibilidade, né? Essa facilidade maior, né? De nós mulheres, com tanta sensibilidade que a gente tem, eu acho que a gente se entrega mais nesse processo, aparentemente pode até sofrer mais, tudo, mas eu sempre sou muito solidária ao sofrimento masculino, né? Eu sempre falo que os homens choram pouco, né? Mas quando choram... Então, eu tenho inúmeras situações, como psicóloga clínica, que eu estava atendendo algum homem e quando eu simplesmente perguntava se você quer falar alguma coisa, que só vinham lágrimas. Aqueles momentos que eu tenho que ficar quietinha, esperando, né? Deixar, né, o diferente cara... de mulher, né? Porque mulher já chega chorando mesmo, doutora. Homem não, homem chega, né? E aí, no que você faz a mesma pergunta, às vezes nem... Eu já tive situações que eu sentei, na hora que eu sentei, fiquei diante desse rapaz, desse homem, e só vinham lágrimas, né? Então, eu acho muito bonito essa sensibilidade que, às vezes, as mulheres não percebem nos homens, né? Mas, como psicóloga clínica, eu acabo tendo essa sensibilidade Por que mesmo. será essa diferença tão grande? Olha, eu acho que não é muito permitido para o homem ter essa sensibilidade. Não é que ele não tem, ele tem. Mas, né, eu acho que essas frasezinhas continuam por aí. O homem não chora, o homem tem que ser forte. Então, eles são condicionados, né?
Fomos programados. Para né, ter, vamos dizer assim, ser mais racionais, né? Talvez. Né? E aí eu acho que a mulher parece que sofre mais. Não sei, também às vezes eu acho que a mulher exagera muito também, né? Potencializa muito, né? Tem a ver com o amadurecimento, no caso, são fases da idade de um homem, de chorar, de se entregar mais, ser mais voltado para sentimento, na visão da senhora? Como assim? Se os homens seriam mais... Os homens, por exemplo, em gabinetes que a gente também atende na igreja, os homens são mais sérios, assim, mas, né? na verdade, como que homem chora? Como que homem chora? Então, isso são fases. Vamos fazer um programa talvez até os 40 anos, por exemplo. Eu completei essa idade e eu estou mais sensível. Não tem a ver com o ofício de pastor, mas eu já tive algumas perdas na vida em que eu não chorei. Olha. E no dia seguinte eu estava como se um pedaço de madeira imóvel. E entendi que era o meu corpo que havia chorado. Sim. E, no entanto, no dia anterior as pessoas diziam, Emerson foi forte, Emerson foi isso e aquilo. E percebi que eu fui um bobão. Não sabe o que está acontecendo dentro da Fui um gente, bobão. né? Cheguei a essa conclusão. Parece que as mulheres amadurecem mais rápido. Isso não é incomum. Se você perceber até nas criancinhas, né? Meninos e meninas, isso é muito comum. Mas eu acho que para nós é permitido. Então, tudo bem, a mulher pode chorar, pode... Fala TPM, bota qualquer desculpa, então, né? Agora, para os homens, isso não Eu acontece. acho que é até né? quase que um preconceito, né? Se alguém vê um homem chorando aí, esse homem aí, né? Será? Que eu acho que é testada a sensibilidade com a masculinidade. Na verdade, não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Com a outra. Enfim. Legal. Por que esse sofrimento, que esse luto, que essa depressão é tão necessária? Para fechar um ciclo. Eu acho interessante a gente realmente dizer isso. Todo luto, ele é fundamental. Primeiro tem que entender que é um processo, ele é um processo necessário, ele é um processo, muitas vezes, para, vamos dizer assim, para fechar um ciclo de um grande vazio, né, que você pode carregar, em função daquela perda, daquele luto, né? São tantos lutos, gente, né? Eu comecei a falar no começo, um luto pode ser de um trabalho, né? Pode ser de uma morte, pode ser de um relacionamento, né? São tantas coisas, às vezes sair de um lugar e morar em outro lugar também é um processo de luto, enfim. E o luto amoroso, ele é uma coisa muito séria, muito séria. O que você atende como psicólogo de pessoas que trazem um luto, assim, de 20 anos, Viúva 30 de anos, marido vivo? Viúva de marido vivo, né? Pessoas e vice-versa. Pessoas que não conseguiram fechar, essa outra pessoa já tem uma outra vida, já tem uma outra família, já tem, não sei. Nem tá aí pra ti, tu tá sofrendo tanto. Mas algumas pessoas até que têm a situação de que não dão divórcio, não, eu continuo sendo a esposa ou o marido, mesmo que ela tenha uma outra família. Isso é uma coisa muito séria, né? Eu acho que é sempre importante pensar que temos que fechar ciclos na vida. E o luto é necessário. É que nem o luto de uma pessoa que faleceu. Imagina, você manter aquele quarto, você manter todo o ritual como se essa pessoa estivesse viva, né? É o mesmo processo. E às vezes a gente encontra também pessoas com luto, né, de morte que não conseguiram ultrapassar. Tu nota que de uns tempos para cá isso tem se tornado mais frequente ou não? O luto amoroso? Não, eu acho que as pessoas... Porque às vezes tá numa moda de tudo ser culpado, né? Tudo é culpado, a depressão é porque o estresse, porque esses tempos, porque tudo acaba se culpando na modernidade, na tecnologia. Hoje, né? E por isso que eu fiz essa pergunta. Eu acho que a única coisa que a gente poderia falar, aí eu vou trazer um sociólogo que eu adoro, que é o Bauman, que ele fala da modernidade líquida, da vida líquida. Eu acho que a vida está mais líquida, né? As coisas são muito mais perecíveis, enfim, quer dizer, eu acho que essa onda de ficar, que começou na década de 90, né? Eu acho que mostrou um pouquinho como as relações também são muito líquidas, né? E aí é muito provável que pessoas fiquem naquele primeiro estágio da negação, né? Nega e tô ótima, maravilhosa, indo para a vida, né? E não está indo nada. Ela está indo só para o primeiro estágio, ainda tem mais 4 aí. Vários outros aí, né? E tudo isso para evitar a quarta fase, que é essa fase,
né, de depressão. Eu digo isso porque, imagino, antes não tinha telefone, não tinha internet, Sim. não tinha nada, você terminava um relacionamento, cada um ia pro seu canto, nunca mais via, pronto, Sim. acabou. Hoje em dia, tu pega o celular, tu abre o Facebook, Sim. tu abre o Instagram, tipo assim, é muito mais difícil tu se ver livre de uma pessoa, né? Tá, eu posso concordar sim com você. Eu acho que essa sociedade de controle que a gente vive, né, acabam esses laços sendo talvez mais difíceis, né, mas desde que o mundo é mundo, as pessoas já têm isso, né, então elas, mas vem cá, você viu fulano, você viu, gostariam de saber, hoje elas têm isso de uma maneira, digamos, mais fácil pelas redes sociais, né, mas eu não sei, eu acho que a depressão ela tá acontecendo na sociedade, a previsão é, né, tem uma estimativa aí para 2020, que é uma coisa absurda, né? O que a população vai estar passando por isso, né? Eu não sei se existem algumas estatísticas que de 4 pessoas, uma teve ou vai ter depressão. É muito alto esse muito número, alto. né? E ela pode vir de diversas maneiras. Pode vir pela morte mesmo de alguém, por uma morte amorosa, por uma transferência de trabalho, tanta coisa que pode acontecer, né? Em função de um diagnóstico de doença, então a gente nunca sabe. Eu acho meio perigoso até, às vezes eu vejo as pessoas tentando combater a depressão hoje em dia. Né? Eu vejo já um mercado assim, né? Vamos aprender, vem aprender como não ficar depressivo. Perigoso. Eu acho que a única coisa que você pode fazer para evitar isso é cuidar da sua vida, tentar entender que tudo existe estágios, né? Que você vai ter que passar. Eu sempre falo aqui, o último programa que eu falei também, a história do sofrimento da dor. Esse é que é o grande problema de todos nós, né? Eu, em nenhum momento estou falando aqui que você tem que permanecer, quem está ouvindo, mas eu tenho que permanecer na dor, no sofrimento. Não, mas respeitar que existe esse processo, que ele vai chegar, ele vai embora. Não ignorar, né? Não ignorar. E quanto mais tempo você se permitir, gente, vou sofrer mesmo, tá triste mesmo, tá mal, né? Mais rápido o processo vai passar. Mas o importante disso Tereza, saber, eu vou sofrer porque eu preciso sofrer, mas eu não vou sofrer para sempre, né? Tem que ter uma gota d'água aí. Exatamente, porque sofrer demais aí tem problema, né? Mas é assim, você vai para um falecimento de alguém, para um sepultamento de alguém. Chora mesmo. Você tem que chorar, aquilo ali faz parte, quer dizer, é dizer o seguinte, é antinatural, acho que fica mais claro aqui, dizer que você não teve luto, né? Não, acabei uma relação de anos, não, mas estou ótima, ou fulano morreu, mas estou... Aí é que chama atenção. E passar desse estágio significa que a pessoa, na verdade, ela se reencontrou? Sim. Aceitou, né? Sim, a fase da aceitação. Sim, é a última fase da aceitação, aceitar que a vida tem esse processo, abrir espaço para novas possibilidades. Não pode viver encurvado para sempre, né? Luto para sempre, tem que se erguer. Eu acho que tem uma coisa de todos nós, a gente gosta muito das coisas arrumadinhas, né? Então, quando elas saem do lugar, e a vida é um ciclo que vai mudando. Conforto, né? né? Pessoas vão embora, pessoas morrem, você muda, enfim, as coisas, né? O tempo passa, então essa, vamos dizer, a transformação da própria vida tem que ser respeitada, esses ciclos, né? Eu sempre me lembro do dia que a gente estava falando de ninho vazio, né? Qual é o problema do ninho vazio? É quando a pessoa não respeita que existem fases diferentes na vida, né? Eu queria perguntar, por exemplo, nessa fase da aceitação, opa, se abriram novas possibilidades, agora sim eu posso voltar, no caso do luto amoroso, a minha vida, de repente, a procurar uma outra pessoa. Isso. Mas qual é o perigo, então, de se tentar procurar outra pessoa para descontar essa dor nas outras fases anteriores, antes da aceitação? Tudo errado. Tudo, né? Todo é o problema. Vai, né? Usando a expressão aí do João, vai dar ruim lá na frente, não vai ter jeito. Porque você vai... O grande barato disso é uma coisa assim... Aí um dia a gente pode fazer um programa sobre o vazio existencial. Acho, né? Eu sempre trago filosófico esse nome. Ele é filosófico, mas assim, a gente pode entender até como é que ele é preenchido. Legal. Né? Eu acho que... E aí, pensando aqui, né, no nosso programa, no nosso público, eu acho que esse vazio existencial ele é muito preenchido e ele precisa ser preenchido por alguma coisa. E muitas vezes, para muitas pessoas, é Deus mesmo. Né? Para algumas pessoas, elas não entendem esse vazio, vivem essa angústia. A vida inteira, né? A vida inteira. Né? Às vezes elas ficam procurando isso, né? Talvez
vamos dizer, em relacionamentos, no trabalho, né? Então, essa parte espiritual é uma coisa que todo ser humano busca. É verdade. Porque parece que entende o seguinte, existe um entendimento que esse vazio existencial são aquelas perguntas que a gente traz da vida, né? Então, eu tô tentando generalizar aqui, não especificando, mas as pessoas vão procurar, né? Eu vou tentar até tirar, que se pode tirar a religiosidade, né? Isso é sempre complicado, até para um psicólogo falar, mas a questão da espiritualidade. Então, essa é uma busca que todo mundo tem. E se não tem, vai ter em algum momento. Nem que seja no leito de morte. E às vezes diz que não tem, mas pode ser até uma negação, né? Com certeza, com certeza. Porque são questões que ninguém consegue responder, né? Qual o sentido da vida? Né? Quais as explicações? Será que o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida, né? Isso eu nunca trabalhei, mas quem trabalha com pessoas que estão em estágio terminal, é muito interessante o que você escuta ali, né? Quer dizer, uma avaliação da vida. Então, por isso que eu falo, mesmo que você negue isso, nem que seja no teu último suspiro de vida, tu vai pensar, né? Esse vazio vai acontecer. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente pega esse vazio, não quer dar conta e a gente bota várias coisas, gente. A gente bota relação amorosa, botamos filhos, né? Tem pessoas que não sabem o que vão fazer quando os filhos crescerem, né? Trabalho, são tantas coisas que podem colocar. E tentar atropelar uma fase com a outra não tem como. Não. Então, eu não sei se eu respondi, fui clara, mas a pergunta é, colocar uma outra pessoa num lugar que possivelmente já estava até errado, aquele vazio ali é um vazio teu, né? Tem teorias de Freud que fala que é aquela coisa de papai e mamãe, eu não trabalho com a teoria psicanalítica, mas uma coisa que é interessante, que Freud já desenvolvia lá atrás. Você tem aquela relação que não foi legal com o papai e mamãe, e aí você busca, quando cresce, alguém para tentar resolver aquela relação. Projeta, que você tem. né? Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa complicada porque, de um jeito ou de outro, brinca com os sentimentos. Com o seu sentimento, que não está em posição nenhuma para estar tomando esse tipo de decisão, e com o sentimento da outra pessoa, que não sabe que você está passando, talvez, por uma situação dessa, e, de repente, sem querer, se apaixona ou até gosta de você, e para você foi só um negócio para tapar buraco, e aí, em vez de ser um problema, você criou dois, né? É bem complicado. Você sabe o que é paixão? Paixão é um negócio complicado, né? Paixão, é uma boa, olha, já que a gente está falando de luto amoroso, diferenciar a paixão do amor, né? Paixão, na verdade, é projetar no outro, né? Então, na paixão, você não vê necessariamente o outro, você vê o que você quer ver. Por isso que a paixão, graças a Deus, ela tem um período curto. Né? Ninguém conseguiria viver a paixão. Então, na verdade, não é o que o outro é, mas como você gostaria. E aí você cria o que a gente pode dizer aquela confluência e você acha que encontrou tudo, o seu tudo. Eu falo muito que é perigoso essa história, né? Quando eu escuto a pessoa falar assim, fulano é o meu tudo. Meu né? tudão. Meu tudão, né? Meu tudão. As palavras existem, né? A gente cria tudo. Então é perigosíssimo, né? E quando esse tudo sai, né? Mesmo o filho, né? Não pode, né? Quer dizer, antes de mais nada, esse vazio tem que ser preenchido por você. E é por isso que é tão importante esse reencontro, sabe? Buscar se conhecer, se entender. E as outras coisas vão entrando, elas fazem parte da sua vida. Mas elas não podem ser tudo, elas não podem ser o seu alicerce, né? A sua estrutura. Eu acho que isso é interessante porque hoje em dia as coisas estão acontecendo muito rápido. As pessoas se encontram, com 2 meses estão casadas e acham que é para o resto da vida. E esse negócio da paixão é interessante, porque não só a gente projeta o que a gente quer sobre uma pessoa, mas com uma pessoa que você está se relacionando, vê que você gosta disso, às vezes até não gosta, mas para te agradar também faz isso, né? Então você acha que em poucos meses, semanas até às vezes, encontrou e depois casa e está... Traz isso como uma regra, né? De antigamente, que as pessoas se conheciam e logo casavam-se e casamentos perduravam. Descobre depois que não era nada disso, né? Se a gente for pensar aqui na história do casamento, tem pessoas também que não gostavam e casavam. Oi? Tem como ter, tipo, um luto amoroso casado com uma pessoa? Boa pergunta.
Porque é exatamente isso, né? Tu acha que vai ser uma coisa quando casa... Aliás, tá cheio de casamento assim, cheio de relação assim, que já morreu, né? E aí, por um motivo ou por outro, não há uma vontade de resgate disso, seja de uma parte, seja de ambos, e tá ali, e fica aquela coisa, né? Tá cômodo, né? Fica uma coisa até apodrecendo, uma coisa... Né? Porque às vezes você vê uma infelicidade e talvez aquilo ali precisaria apenas de uma reconfiguração, né? Não seja... Se redescobrir. E de repente deixa-se morrer. Como é que é essa reciclagem, então? Olha... Depende muito do caso, né? Mas eu gosto muito de terapia de casal, né? Eu sou uma terapeuta de casal e o que eu acho mais interessante, primeiro, eu acho tão bonitinho, porque assim, como as pessoas fazem força, né, para estarem juntas, com todas as diferenças, com todas as dificuldades, mas aí se encontra ali um grande vazio entre eles, um grande buraco, que quando vai falar alguma coisa para o outro, eu nem sabia que você gostava disso, eu nem sabia que você pensava assim. Falta de diálogo. A falta do diálogo e as expectativas, né? Eu de vez em quando falo isso aqui, né, em relação a par. As expectativas é uma coisa muito simples, nas relações afetivas principalmente, né? O fato de você me amar, você deveria saber todas as minhas necessidades. É um grau de loucura. Né? É aquela coisa que eu brinco. Mas às vezes a gente nem sente, porque mulher é muito assim. Mulher acha que o homem tem que enxergar sem ela falar e tem que saber, e o homem nem... Mas os homens também. Né? Os homens também. Olha aí. Não é tão assim, não. Eles também criam muitas expectativas, né? Que tipo de mulher é essa que vai suprir todas as minhas necessidades, né? Fora o que ele já traz do legado da mamãe, entendeu? Isso aí é um outro problema. Negócio, entendeu? Como as meninas também, o legado que ela traz do papai, entendeu? E que aquele homem não é o papai dela, entendeu? É o homem que ela escolheu para ter uma vida. É muito complicado isso, gente. Eu, como terapeuta, digo mesmo. Mas nada que não possa ser solucionado. Eu acho que pode ser esclarecido. Mas do casal é isso. Normalmente, eles começam, mas eu nunca sabia disso. Mas na época que a gente começou a namorar, você agia desse jeito e eu também não falava nada. Eu ficava quieta. Também, aí, depois de um tempo, não falei para você para não te magoar. E isso lá foi 10, 20, 30, 40, 50 anos. Casei com outra pessoa. Casei com isso outra só pessoa. descobre depois que tu casa, né? Quando tem que dormir no mesmo teto, na mesma cama. É lindo, né? Exatamente. Meu Deus. Isso é muito louco. Olha essa pergunta que chegou para mim, achei muito interessante. A separação dos objetos pessoais é uma etapa simbólica e importante, tipo, nessa hora do luto? Divide muita coisa, mora na mesma casa e depois tem que separar, ou então aquela pessoa que separou por alguma razão, mas não mudou nada, né? Deixou as fotos lá, deixou as roupas lá, deixou tudo lá. Eu acho que esse ritual precisa ser fechado. Tem que fazer. Tem que fazer. Assim como o ritual de morte, né? A pessoa morreu, eu entendo que você está vivendo ainda aquele período difícil para entrar no quarto daquela pessoa, mexer nas roupas daquela pessoa, mas uma hora você tem que entrar. E você perguntar qual é o prazo, né? Eu acho que a gente não pode fechar um prazo. Mas passa um mês, 2 meses, 3 meses. Tá legal, né? Vamos pensar na possibilidade, ou se não for o caso, até continua, chamar alguém para né? ajudar. A vida continua. Exatamente. Como também existem vários tipos de separação, tem pessoas que se separam, moram ainda na mesma casa por uma questão financeira, né? Enfim, separam depois, deixam coisas para lá. Enfim, eu acho que tudo isso precisa ser concluído, né? A vida é feita de etapas que precisa fechar, né? Assim como tem uma morte. De repente, não nas primeiras fases, mas quando já chegou na aceitação, tá na hora, né? Até para provar que se chegou nessa fase, né? Mas aí naturalmente a pessoa faz, ela incomoda, né? Deixa chegar ela vê que, peraí, eu tenho que tirar isso aqui, né? Por que eu mantenho fotos, por que eu mantenho determinadas coisas? Viver, né? Não, ela fica apegada ainda presa a esse passado. O psicólogo, às vezes, tem que lembrar essas fases para a pessoa, ela se apega a uma fase, tipo, olha, tá gostoso, eu tô aqui nessa depressãozinha, aí, às vezes, precisa de um chacoalho assim, ei, chegou a hora, vamos... Levanta, sai daí. Talvez eu preciso entender o que está acontecendo. É que nem você, acabou uma relação, taranã, ainda continua com fotos do ex ali. Tereza, posso te interromper? Claro. A gente tem que ir pro break, eu vou deixar essa pergunta aí no ar, para você... beber uma água, ir no banheiro se precisar, mas voltar, porque essa pergunta é boa e a resposta já está chegando. Segura aí.
Voltamos com o nosso Espaço Feminino. E se você ligou sua TV agora, hoje estamos falando sobre as fases do luto amoroso. E eu deixei uma pergunta aí suspensa no último bloco, que era mais ou menos assim. Um psicólogo está lá acompanhando alguém numa fase de... passando pelas 5 fases de luto amoroso. Se você ligou sua TV agora, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E o psicólogo está vendo lá aquele negócio se arrastando, mas chega uma hora que, claro, se você está acompanhando, você entende que o paciente já está pronto para seguir em frente. Sim. Se de repente vocês precisam dar essa chacoalhada, dar essa dica, dar uma orientada no paciente. Eu estava começando a falar exatamente isso. Vamos dizer que você está, enfim, acabou aquela relação, seja como for, morte ou acabou aquela relação. E aí você mantém a foto do ex. E aí você começa uma relação, né? Eu fico imaginando como é que essa nova relação vai entrar e vai se deparar com aquela foto. Né? Então, assim, eu fico tentando entender e aí eu pergunto à pessoa, não, eu só não mantive nada, tá tudo lá. Eu falei, essa foto significa o quê? Né? Não sei, às vezes quer significar, olha só, eu estou me relacionando com você, mas de qualquer maneira meu coração ainda está ali, dividido. É isso que você está querendo mostrar? Quer dizer, o que é? Eu, na verdade, eu sempre vou querer investigar com a pessoa qual é o objetivo daquilo ali. Entendi. Não sei se fica claro, né? Sempre, quer dizer, é muito complicado, eu acho isso antipsicológico, eu dizer o que o meu cliente tem que fazer. Mas dependendo do que ele faz, eu só pergunto, mas eu não entendi. O que é isso? Respeitando, né? Eu acho que é até provocando a pessoa a pensar numa coisa que de repente ela não tinha pensado antes, né? Isso. Como falamos aqui, estamos falando de morte mesmo, quer dizer, manter as coisas ali, o que é? Né? O ritual de manter essa pessoa viva, né? A questão de morte é um negócio muito complicado, né? Quer dizer, a foto do morto ali é sempre a história de não ser... não valorizar esse morto, né? Tem umas coisas, assim, mais complicadas ainda, quando é uma morte. Pedir autorização, né, para viver a vida de novo. A coisa de desonra. A gente tem culpa, fica achando que está desonrando a pessoa que faleceu, entendeu? E, de alguma forma, o relacionamento amoroso também rola um pouco isso, né? Mas, assim, são tantas coisas que as pessoas poderiam fazer para evitar isso, né? Perfeito. Não sei se a gente poderia tentar dar alguma dica, né? Perfeito. Mas não tenta evitar o que é inevitável. Você vai ter que passar por essa dor, né? Seja para, enfim, de repente, arrumar as coisas do seu ex e mandar devolver. Né? Arrumar as coisas de uma pessoa que faleceu, mas pensando numa relação afetiva, precisa fechar isso, né? Quando você me perguntou sobre as coisas que estão em volta, é tão engraçado, às vezes tem pessoas que dizem, não, eu não quero mais essa relação, mas eu estou sofrendo por tudo que está em volta, a família, os amigos, apega, né? A tudo que envolveu a relação. A pessoa em si eu não quero mais, a relação acabou. Mas o meu luto, é tão interessante isso, gente. É louco, né? Mas é em função de tudo que tinha em volta daquela relação. Mas ao mesmo tempo é louco, mas dá pra gente imaginar. Porque aí você fica com saudade, os amigos que tínhamos em comum. Conforto financeiro até, né? Sim, esse também. A relação já não é mais nem com a pessoa, é com o dinheiro dela, é com a casa, é com o carro, é com tudo, né? Como vai ser sem essas coisas agora? Então tem toda uma reorganização, né? Uma ressignificação. A gente precisa estar preparado para a mudança. Mas eu sempre falo, gente, mas é o novo. O problema é que o novo gera o quê no ser humano? O medo, né? O medo e a ansiedade. Como é que vai ser, porque a gente está sempre com medo do futuro, como é que vai ser, aí cria essa ansiedade doida de que você gostaria de ter o teu futuro arrumadinho ali na frente para saber que ele vai ser seguro, né? E a vida não é isso. Nunca foi, né? Então, não é uma pessoa que vai te dar isso. Exatamente, né? Então, eu acho que, sabe qual talvez seja um dos maiores problemas de todos nós, seres humanos, né? Que a gente nasce e tem uma vida inteira para aprender o que é vida. A gente não sabe o que é vida, a gente acha que vida é algo que deveria ser arrumado. E vida é exatamente isso, ela é constituída por ciclos, ela é constituída por dores, por sofrimento, né? E todo mundo tem que aprender isso, né?
Às vezes a pessoa vai para o psicólogo achando que vai ter a solução. Não, eu digo que psicólogo é aquele lugar que você vai para aprender a lidar com a vida, né? E não para ter a solução, porque toda hora temos problemas. Se tratando de uma perda, no caso, você agora vai aprender a andar sozinho novamente. Talvez você precise exatamente disso. É o vazio que a gente falou. Então, tem uma dica assim, não evita dor, não evita sofrimento, né? Se a vida está te oferecendo isso, é para você aprender com isso, né? Vazio existencial, pare de projetar no outro. Isso a gente faz muito nas relações afetivas. A gente está sempre achando que o outro vai suprir aquela angústia, aquele vazio. Não vai. Né? Isso é fato. E aí, como terapeuta... Você tem que estar bem resolvida consigo mesma. Não adianta, né? você vai ter problemas, né? Não tenta pegar um e botar... Olha, aí consegue piorar. O que já estava ruim, que era o seu vazio, que você não resolveu, aí sai um, ainda coloca outro, entendeu? Aí dá tudo errado mesmo. Desastre, né? Desastre. Você vai se repetir com isso, né? Existe alguém, é possível não passar, tipo assim, é regra que todo mundo passa pelo luto amoroso, ou existe alguém que vai terminar um relacionamento e, não senti nada, tá tudo certo? Eu acho seríssimo se a pessoa não sente nada, porque talvez ela não sinta nada mesmo pela relação, pela outra pessoa, né? Que o natural, o comum, ou podemos até falar o normal, é que você sinta essa dor. Se você não sentir, toda vez que você está diante de uma pessoa que não sinto nada, está tudo bem, gente, ela deve estar com um problema muito maior. E talvez ela não sinta pelo outro, mas sinta por ela mesma um dia, né? Como assim? Desculpa, não sei. Por exemplo, é regra todos sentirem, é regra todos passarem por isso, tem pessoas que não passam por isso. Eu acho que pelo fato de se viver, é uma questão cronológica. Querendo hoje ou não, você vai encontrar com ela. Sim, com a dor, com o sofrimento, então, agora vai lá na frente, eu posso agora não estar sentindo dor e eu posso agora estar projetando algo em relação à minha esposa, mas eu não estou sentindo nada em relação a ela. Um dia eu vou estar sentindo em relação a mim mesmo. O corpo manda conta, né? Alguma hora o corpo vai mandar conta. Porque, na verdade, a gente projeta, a gente pega muitas nossas dores e joga para o mundo. Mas, na verdade, a questão somos nós mesmos. Legal. O problema somos nós mesmos, não é o outro, não. A gente que joga essa conta para o outro, entendeu? Não quer pagar, entendeu? Tereza e Emerson, eu queria mandar rapidinho um recado para quem está em casa, que é mãe, que é vó, que é tia, que tem criança pequena. Se você curtiu 3 Palavrinhas e Cross, tem uma nova coprodução da Oink Filmes com a Boas Novas saindo do forno. Assiste isso aí que você vai entender melhor. Encontramos! Meu Deus, ela mesma. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Esse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham: entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul!
ser de novo. Please! Gente, esse é o Missão Harpa e eu me emociono, eu fico arrepiada toda vez que eu assisto, porque a harpa parece que está sumindo cada vez mais das igrejas. Ele conta uma história, um musical que conta uma história de um futuro distante, eles vão, exploram, escavam e encontram uma harpa. E aí a gente começa a ensinar para as nossas crianças e adolescentes os hinos da harpa de uma maneira bem legal, com ritmos bacanas, que vai chamar a atenção. Tá saindo do forno, fica ligado no Espaço Feminino, que assim que ficar pronto, a gente vai divulgar para vocês onde você encontra, onde você acha. É uma dica muito especial nossa aqui do Espaço. A gente vai para um break e já já a gente volta. Estamos de volta com o Espaço Feminino, com tempo só para dizer tchau. Tchau. Eu vou abrir o espaço aqui para a Tereza e para o Emerson, considerações finais. Bom, acho que as considerações finais a gente falou dos estágios aqui e eu queria deixar só uma dica com relação ao 4º estágio, né? Para a pessoa não ficar paralisada ali na depressão, né? Ela se anestesia lá na negação, fica com raiva, aquilo que a gente falou, parece até que fica negociar. Confortável depois de um ponto, né? Porque aí é perigoso, principalmente para uma pessoa que traz todo um processo de vitimização, ela tem um certo conforto naquele sofrimento. E quando eu falo aqui de sofrimento, ele é passagem, ele não é lugar para você ficar. Legal. Tem que ficar bem claro isso. Legal. Aí depois, quando chega na aceitação, aí é festa, aí é uma vida nova, e aí, enfim... Eu acho muito bacana isso. E, claro, eu acho para quem está ouvindo e talvez ainda se sinta presa num luto amoroso, principalmente para as pessoas que têm, a gente acabou não falando aqui, mas a codependência. Legal. E a codependência é algo muito mais profundo, não é uma questão só com aquela pessoa. Possivelmente você traz uma história, enfim, uma questão que precisa ser tratada, né? E para você não cair nesse lugar aí, nesse lodozinho que é a depressão. Legal. Né? Muito bom estar aqui. E me acrescentou demais conhecimento, tudo. Eu vou levar no meu coração para a nossa igreja, para o meu casamento, para a minha família e outras famílias que a gente possa alcançar também. Legal. Legal. Eu acho interessante a gente saber que na hora a gente não entende por que a gente passa por certas coisas, mas eu acredito muito que tudo vai acrescentar alguma coisa na gente e às vezes a gente passa por algumas coisas até porque ali na frente a gente pode ter que ajudar alguém que passe por uma situação parecida. Então, vamos tentar ver o copo sempre meio cheio, né, gente? Vamos tentar se rodear de pessoas alegres, positivas e saber que tem coisas que a gente tem que viver mesmo, mas a gente tem que viver, mas tem temporariedade, tem hora para viver, tem tempo para tudo. Vamos sofrer, mas também tem que ter o tempo da alegria. Eu posso falar rapidinho, eu sempre lembro de falar que eu tenho um canal no YouTube, do Tereza Amorim, que é o programa Vida, que eu levo vários temas. E tem um lá que fala sobre dependência emocional. Olha aí, então, fica eu tenho a dica. trazido algumas questões de relacionamento, que é uma área assim, complicada, que as pessoas adoecem mesmo. Os contatos da Tereza e do Emerson apareceram aí na sua tela durante o programa, mas se você não conseguiu anotar, estarão no nosso site, no nosso canal do YouTube. A gente termina o Espaço Feminino por aqui, foi um grande prazer conversar com você. A música que o Emerson vai cantar pra gente agora é Por Te Amar Demais. Olha aí! Vamos falar de amor. Até o próximo Espaço Feminino, um grande beijo. Perdido, Jesus manteve acesa minha esperança. Nada fazia sentido e Jesus me deu colo como quem protege uma criança. Quando se apagaram as luzes, Jesus me deu a mão e me guiou no escuro. Como o sol cortando as nuvens, Jesus me iluminou, foi meu porto seguro. E eu que imaginava que essa história de encontrar a paz fosse coisa de momento. E Jesus me mostrou que o seu amor é muito mais, é o maior dos sentimentos. Jesus me aqueceu no calor dos seus braços, colou meu coração pedaço por pedaço. Mesmo com os meus erros,
apagaram as luzes, Jesus me deu a mão e me guiou no escuro. Como o sol cortando as nuvens, Jesus me iluminou, foi meu porto seguro. E eu que imaginava que essa história de encontrar a paz fosse coisa de momento, e Jesus me mostrou que o seu amor é muito mais, é o maior dos sentimentos. Jesus me aqueceu no calor dos seus braços, colocou meu coração pedaço por pedaço. Mesmo com os meus erros, Cristo olhou pra mim